abençoados do canal OBS, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Lucas Romano, mais uma vez, para nós darmos continuidade na série do estudo do Apocalipse, os 22 capítulos. E hoje, como na sequência desse vídeo, nós vamos estudar os 7 selos de Deus, a visão de Apocalipse capítulo 7 dos 144 mil e a visão dos glorificados. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as novas notificações, de vídeos novos que serão postados. Deixa seu like já, vai que você esquece, para ajudar no crescimento desse projeto e no compartilhamento da palavra de Deus, A palavra de Deus que é poderosa para transformar o coração das pessoas. E também comenta aí o que você achou do vídeo, sugestões de novos vídeos, de novos temas referentes à escatologia ou também outros temas, mas em foco com a pessoa de Jesus. Muito importante lembrar que a escatologia diz respeito totalmente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e à obra redentora dele nas nossas vidas. Porque o Senhor nos salvou da sua própria ira, da ira divina, da condenação, daquilo que acontecerá no fim dos tempos, E nos salvou e nos redimirá para nós vivermos nos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então comenta aí assuntos que você tiver interesse, beleza? Então, abra sua Bíblia, nós vamos ler e comentar a respeito desse estudo a partir de Apocalipse capítulo 6, amém? Apocalipse capítulo 6, nós vamos ver uma continuidade das visões que se iniciaram lá no capítulo 4, a visão daquele que estava sentado no trono. No capítulo 5, aquele que tinha o rolo, o livro selado em sua mão direita, e aquele que era digno de pegar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, de abrir o livro e desatar os seus selos, que era a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, como o próprio Jeremias já havia profetizado, em Jeremias capítulo 25, eis que levantarei de Davi um renovo, e ele, como rei que é, reinará com justiça, andará em sabedoria e exercerá o juízo e a justiça na terra. Então esse cordeiro agora vai começar a abrir o livro, e é isso que nós vamos ver de capítulo 6 até o capítulo 8, verso 5, E nós vamos ver também um interlúdio entre o capítulo 6 e o capítulo 8, No capítulo 7 nós vamos ver a visão dos 144 mil e a visão dos glorificados. Lembrando que o livro do Apocalipse é sim uma sucessão de visões, mas isso não quer dizer que o livro do Apocalipse é escrito de forma cronológica, Como se os acontecimentos fossem acontecendo cronologicamente, numa sequência de tempo. É uma sequência de visões, e vi. Mas isso não quer dizer que isso segue uma sequência cronológica no tempo, E nós vamos ver que isso vai se repetir. Quando acaba a visão dos selos, nós vamos entrar na visão das trombetas. Depois das trombetas nós vamos ver a tríade satânica, depois os selos, a grande prostituta e o reino milenar de Cristo, com os novos céus e nova terra. Amém, irmãos? Então, Apocalipse capítulo 6, no versículo 1, diz o seguinte: vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Os nossos queridos irmãos dispensacionalistas interpretam isso como o início da grande tribulação, dizendo a respeito que esse cavalo branco representa o próprio anticristo, o homem da iniquidade de que Paulo fala. Só que é bem complicado interpretar esse cavalo branco como o homem da iniquidade, sendo que ele saiu vencendo e para vencer, Autoridades, bíblicas que têm bastante conhecimento, como William Hendricks, Martin Lloyd Jones, eles interpretam isso como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, E também é uma interpretação bem legal do Dr. Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana, que fala que isso representa o próprio Evangelho. E dá a entender sim que é o próprio Jesus, porque ele saiu vencendo
e para vencer. Representa o Evangelho de Deus, né? A palavra de Deus, a própria igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ele saiu vencendo, e para vencer o anticristo no final de todas as coisas ele não vencerá. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 2 que ele será destruído com o sopro da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a manifestação da sua vinda. Então, como pode ser o anticristo se ele vai ser destruído? Como pode ser um anticristo se ele não vai vencer? Quem sai vencendo para vencer é aquele que recebeu toda a autoridade. A coroa representa a autoridade de Jesus. Lá em Mateus 28, Jesus fala, após a sua ressurreição, antes de ascender aos céus, que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E ele diz, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a gente percebe que de Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 8:5, não se trata apenas de um curto período de tempo a respeito da grande tribulação. Trata de um período mais abrangente, desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda, até o juízo de Deus, até o dia do Senhor, o dia do seu julgamento. E a visão, ela continua. No versículo 3 diz: quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, né? Aquilo que tira a paz da terra só pode ser as guerras, né? E Jesus falou que no princípio do fim, conforme o seu sermão profético, né, conhecido como sermão escatológico, que é relatado lá em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, onde se ouviriam falar de guerras e rumores de guerras. E nós vemos isso por todo o tempo, até os dias de hoje, né? Não faz muito tempo que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, e muitas outras guerras. O mundo ainda vive em guerras civis, as pessoas se matam uns aos outros, e isso diz respeito ao tempo do fim, ao princípio das dores, às pontadas de parto, né? E segue a abertura do terceiro selo. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Né? O denário era aquilo que correspondia como o salário de um dia inteiro de trabalho. E uma medida de trigo e 3 medidas de cevada por 1 denário representa uma grande inflação, né, na economia, como se fosse um preço muito caro a ser pago por um dia todo de trabalho. E a gente percebe que o vinho e o azeite não seriam danificados, ou seja, era aquilo que alimentava o povo naquela época, principalmente os ricos. Então, as pessoas, o alimento ele irá existir, só que as pessoas não terão condições de comprar, as coisas serão caras, terão dificuldades. Isso representa esse cavalo preto, né? E aquele que estava sentado nesse cavalo, que era o cavaleiro, ele possuía essa balança. Isso representa a desigualdade social, né, que nós vivemos no tempo do fim. Até os dias de hoje, as pessoas ouvirão falar de fome, as pessoas ouvirão falar de guerra. E segue a abertura do 4º selo. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade, e por meio dos animais selvagens na terra. Parece que representa um pouco do cavalo vermelho e do cavalo preto, né? Por causa da espada, que representa a guerra, da fome, né? Que representa o cavalo preto, né? Da desigualdade social. E agora ele fala a respeito da mortandade, ou seja, das pestes, das epidemias, conforme Lucas 21 fala, e a gente vê que isso vem acontecendo desde
da vinda de Jesus até os dias de hoje. Nós ouvimos falar de grandes epidemias, de grandes pandemias, e hoje nós estamos vivendo essa pandemia. E nós sabemos que tudo isso são decretos de Deus, isso não acontece por acaso. Tudo isso acontece para que o homem se arrependa, para que o homem se aproxime de Deus e que através do sofrimento o homem passe a confiar no Senhor, passe a entender que tudo está no controle de Deus. Nada foge do seu controle. É Ele quem desata os selos. É Ele quem abre o livro. É Ele quem pode executar os juízos de Deus para essa terra e dar continuidade nos seus propósitos para nós. Por isso que nós podemos confiar nesse Deus. Nada foge do seu controle. E nós sabemos que o seu sustento e a sua proteção estão sobre aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua proteção está sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a visão continua a respeito do quinto selo, né? Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido, né? Então a gente vê aqui as almas daqueles que haviam sido mortos por toda a história da igreja. A gente vê que desde os primórdios até com a própria pessoa de Jesus, né? Todos os apóstolos, os discípulos, Pedro, Paulo, né? O bispo Inácio, Policarpo. A gente vê tantas pessoas que deram as suas vidas por causa da palavra de Deus, John Hus, né? E muitos outros a gente vai vendo. Eu estou lendo um livro bem legal chamado Os Mártires, de John Foxe, né? É um livro bem antigo que é traduzido até hoje, de 1559, que traz diversas pessoas que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, elas clamavam por justiça, elas clamam por justiça, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. E nós sabemos que essa vinda só acontecerá, nós sabemos que essa justiça, esse juízo só acontecerá mediante a segunda vinda de Cristo, que nós vamos ver que representa o próprio sexto selo, quando Jesus vem para julgar todas as coisas, para se manifestar com chamas de fogo, com labaredas, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não acolheram a mensagem do Evangelho do amor, né? E isso também representa, é algo muito importante para nós vermos que a nossa parte material, né? Quando nós morremos, o nosso corpo ele descansa no pó da terra, mas a nossa alma aguarda num lugar de repouso, né? Quando a gente vai lá para Lucas 16, a gente vê essa representação. O mendigo chamado Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, um lugar de intimidade, aguardando, e ele estava em consolo. Já o rico, aquele que se deleitava todos os dias, né, e não tinha o Senhor no seu coração, ele aguardava num lugar de tormento, no Hades, né, um local onde aqueles que não têm a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que não foram justificados por Jesus, aguardam até a vinda de Jesus. É por isso que na vinda de Jesus, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 14, nós vamos ver que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Isso até o local dos mortos, dos ímpios que aguardam a vinda de Jesus, vai ser lançado no lago de fogo. E isso é muito importante nós entendermos, que as pessoas, elas não são aniquiladas quando elas morrem. Pelo contrário, a gente já aguarda num local de descanso. Por isso que Paulo vai falar lá em Filipenses que ele prefere partir e estar com Cristo, que é sobremaneira melhor, né? Em 2 Coríntios ele também fala que aguarda se despir desse tabernáculo, né? Conforme 2 Coríntios. Vamos ler o texto? É bem interessante. 2 Coríntios 5. Isso aqui, ó, no versículo 4. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora,
foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, né? E quando nós deixarmos o corpo, nós estaremos presentes com o Senhor, estaremos com Cristo. É por isso que a promessa feita ali para o ladrão na cruz, lá em Lucas 23, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, nesse local de descanso. Então essas almas aguardam até que mais pessoas sejam mortas. Nós vamos ver em Apocalipse 13, quando fala a respeito do homem da iniquidade, o filho da perdição, né, a própria besta que sobe do mar, foi-lhe dado poder para fazer guerra contra os santos de Deus e os vencê-los. Então muitas mais pessoas serão perseguidas, muito mais pessoas serão mortas por causa da palavra de Deus, e tudo isso deve acontecer para que o Senhor chame, atrai os seus eleitos, até que o número dos seus conservos se complete. É isso que diz o texto, até que o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido, também se completasse, né? Então é muito importante, é por isso que o Senhor Jesus ainda não voltou, conforme lá em 2 Pedro 3 diz que ele é longânimo, não querendo que todos pereçam, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então o Senhor ainda está atraindo as suas ovelhas, né? Por isso que ele morreu, para atrair as suas ovelhas, para atrair a sua igreja, o seu povo que anda disperso, através da sua graça eficaz. Em Apocalipse capítulo 6, a gente continua lendo agora no 6º selo, uma representação clara do juízo de Deus, e nós vamos ver que isso acontece em todo o ciclo do Apocalipse, né? Sempre quando se abre o 6º selo, a 7ª trombeta, né? A 7ª taça, Apocalipse 14 que finaliza mais um ciclo, né? Apocalipse capítulo 19 na vinda de Jesus, Apocalipse capítulo 20 no juízo de Deus, tudo isso acontece. E a gente vai ver uma grande similaridade. Eu vou abrir os textos para a gente notar. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir, né? 1 Tessalonicenses 1 fala que 1 versículo 10 fala que Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. A sua ira é justamente na sua vinda, e chegou a ira de Deus quando o Cordeiro abre o 6º selo. Representa aqui claramente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Jesus profetiza lá em Mateus capítulo 24, no versículo 29, logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. E se você for ver no final, vamos notar alguns versículos, por exemplo, quando é tocada a 7ª trombeta, no capítulo 11, no verso 18, olha o que acontece. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Vamos ver Apocalipse capítulo 14, versículo de número 10, quando acontece a ceifa do Senhor, né, a queda, olha o que acontece. Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura,
no cálice de sua ira e será atormentado no fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Ele fala a respeito que o cálice da ira de Deus seria derramado justamente no final de outro ciclo, quando a gente vai no Apocalipse capítulo 15 também, no versículo de número 19, na sétima taça, né, no sétimo flagelo, o versículo 19 diz: e a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Mais uma vez a gente vê no final de um ciclo a ira de Deus, a vinda do nosso Senhor Jesus. A mesma coisa acontece em Apocalipse capítulo 19, né? No versículo de número 15. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ira de Deus novamente. É a mesma coisa a respeito de Apocalipse capítulo 20, né, no juízo de Deus, né, como eu já havia falado, que isso representa o que é a ira de Deus, se não for o próprio lago de fogo, onde é o maior despejar da ira de Deus, né? Apocalipse 20:14 fala que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Essa segunda morte é a própria ira de Deus, onde Jesus falou que o verme não morre, o fogo não se apaga, onde haverá pranto e ranger de dentes eternos, a respeito de um castigo eterno, né? Não uma aniquilação, um castigo eterno, tá? Então a gente vê que no final do 6º selo, agora a gente vai entrar e vamos ver um interlúdio entre o 6º e o 7º selos, porque isso representa o povo de Deus, né? O povo de Deus remido, porque a gente sabe que o arrebatamento da igreja acontece mediante a segunda vinda de Jesus, conforme o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. O trigo será recolhido no celeiro, mas a palha será queimada em fogo inextinguível, né? A ira de Deus cai sobre aqueles. Mas olha que interessante, no final do capítulo 6 há uma pergunta: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aqueles que ficarão. Lembra quando Jesus fala lá no final do sermão profético em Mateus 24, que um será levado e outro será deixado? O que será levado não é aquele que será arrebatado, pelo contrário, aquele que será deixado é o que será preservado, é aquele que subsistirá, é aquele que permanecerá mediante o arrebatamento da igreja, mediante a sua vinda. E agora a gente vai ver uma visão do povo de Deus e uma visão daqueles que vieram da grande tribulação, né? Não só de um período final, mas também de um período que estende toda a era da igreja de tribulações. Apocalipse 7 diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, e da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, e da tribo de Zebulon 12.000, e da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12.000. Ou seja, esses são os povos que subsistirão mediante a vinda de Jesus. Lembra quando Daniel, lá em Daniel capítulo 12, fala que... Vamos ler o texto?
Uns acordarão para a vida e outros para o castigo eterno, né? Muitos dos que dormem no pó da terra. Olha que interessante. Daniel, capítulo 12, para a gente compreender isso daqui. Daniel, capítulo 12, diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, quando eles forem ressuscitados, nós seremos marcados mediante a vinda de Jesus. Todos serão ressuscitados, mas a gente percebe que esse selo é um selo espiritual, né? O próprio Espírito de Deus, conforme quando a gente for ver lá em Apocalipse 14, que vai falar a respeito também do selo de Deus, no versículo de número 1, fala que esse selo é o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai que está escrito na sua testa, né? Então, a gente vê que esses 144 mil não representam um povo que vai subsistir na grande tribulação, não, pelo contrário, representa todo o povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança, né? 12, né, tribos de Israel, representando o povo da antiga aliança, 12, né, apóstolos do Cordeiro, representando o povo da nova aliança, vezes 1000, que é um número de completude, conforme a gente vai ver também a respeito dos 1000 anos lá em Apocalipse capítulo 20. Então, esses 144 mil nada mais representam do que todo o povo de Deus, desde a antiga aliança até a nova aliança. Se isso fosse literal, isso aqui não estaria as 12 tribos, né? A gente bem sabe que as 12 tribos são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Gad, Aser, Zebulon, Naphtali, José e Benjamim. Faltou uma? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Gad, Aser, Zebulon, Naphtali, Dan, José e Benjamim. E a tribo aqui de Dan, ela é omitida. E Ruben não é citado como o primogênito, né? Que a gente sabe que o filho de Jacó, o primeiro filho de Jacó foi Ruben. E é citado aqui como o próprio Judá, né? Então a gente vê que isso representa todo o povo de Deus. Tanto aqueles que apontavam para o descendente de Judá da antiga aliança, né? Apontava para a própria pessoa de Jesus, como a nova aliança também feita pelo sangue do leão da tribo de Judá, o sangue da nova aliança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses representam todo o povo de Deus, todos aqueles que serão salvos, né? Todos aqueles que terão o seu nome inscritos no livro da vida, né? Se a gente for lá para Apocalipse capítulo 20, quando acontece o juízo de Deus, que é uma referência disso também, a gente percebe que no versículo de número 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então são esses que vão subsistir à ira de Deus, né? Esses que não serão lançados no lago de fogo, esses que, conforme Daniel capítulo 12, terão seus nomes inscritos no livro. E a visão continua, né? Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede,
Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, né? Então a gente vê que João tem uma visão dos glorificados, de todo o povo de Deus durante a era de Jesus, que foram mortos por causa da palavra de Deus, né? Aqueles que vieram da grande tribulação, né? Quando a promessa à igreja de Sardes é que eles seriam vestidos de branco e de modo nenhum teriam seu nome apagados do livro da vida. E a gente vê aqui que eles estavam vestidos de branco. E essas pessoas são as que vêm da grande tribulação. Por isso que é bem errado uma ideia de que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação e o povo aqui vai... O povo que não tiver Jesus vai sofrer, né? Pelo contrário, todos nós passaremos pela grande tribulação. A promessa lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10, é muito interessante. Ela diz o seguinte, e isso às vezes é muito utilizado para falar que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Mas para mim esse é um texto muito claro de que a igreja passará pela grande tribulação. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Jesus não nos tirará, ele nos guardará da hora da provação. Então é por isso que nós seremos preservados, protegidos mediante a graça e a providência divina. Isso não quer dizer que nós não seremos perseguidos. Isso não quer dizer que nós não seremos atribulados. Pelo contrário, nós teremos a proteção de Deus diante desse tempo de angústia. E esses são aqueles que vêm da grande tribulação. E se você perceber, a característica do capítulo dos versículos 15 a 17 diz muito respeito aos novos céus e nova terra onde habitam justiça, né? Onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde o Cordeiro será o nosso próprio sol, né? Não haverá mais noite, não haverá mais maldição, não haverá mais morte. Isso diz respeito ao tempo do fim, ao estado eterno. Amém? E agora a gente vai ver em Apocalipse capítulo 8 até o versículo 5 que a abertura do sétimo selo, como a gente já viu, não que seja uma sequência cronológica, mas a abertura do oitavo selo vai dar um novo ciclo de visões, né? E a gente vai ver que do capítulo 8, verso 6, até o capítulo de número 11, se estende o ciclo das 7 trombetas, né? Com o interlúdio que a gente vai ver, que são as duas testemunhas, e o João e o livrinho, né? É muito interessante. Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz: quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então a gente vai ver que isso vai representar novamente um ciclo de visões, né? O oitavo, quando o Cordeiro abre o sétimo selo, isso vai desencadear as trombetas, né? E a gente vai ter mais uma referência a respeito do tempo do fim, a respeito do juízo de Deus sendo derramado sobre a terra, né? Isso é muito claro quando a gente vê que as orações dos santos eram oferecidas a Deus, e a gente vê também as almas debaixo do altar que clamavam por justiça. E agora, conforme a abertura das trombetas, a gente vai ter mais um enfoque, né, no juízo de Deus no tempo do fim, a sequência de um novo ciclo. Então a gente vê que de Apocalipse capítulo 6 até Apocalipse capítulo 8, verso 5, se fecha um ciclo representando desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, todo o período de juízo, de tribulações, o princípio do fim até a grande tribulação. E a gente vai ver um enfoque mais focado no período da grande tribulação também, e de toda a era da igreja, né, e de todo o tempo do fim. Amém, irmãos? Se você gostou desse vídeo, se você ainda não deixou o seu like, deixa seu like aí,
Compartilha com seus amigos para que a palavra de Deus alcance mais corações. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, que Deus abençoe você. Continue estudando as Escrituras, no nome de Jesus.